De Vicente Pires, Distrito Federal, Brasil. Estamos começando mais um bate-papo empresarial e hoje a nossa conversa é para você, empresário, microempresário e microempreendedor individual. Nós vamos falar de soluções e, que maravilha, soluções gratuitas oferecidas pelo Sebrae DF. Para esse assunto, para esse conteúdo, nós convidamos aqui, estamos tendo a honra de receber o Ricardo Robson, que é gerente de relacionamento do Sebrae DF há mais ou menos 30 anos. Quase 30, né? Quase 30, que bom. Isso não revela a minha idade. Boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, viu, Anchieta, estar aqui com vocês, com a comunidade do Vicente Pires, não só do Vicente Pires, mas de todo o Distrito Federal, os nossos pequenos empresários do DF, empreendedores individuais. A gente vai hoje aqui conversar um pouquinho sobre a vida, né, sobre a dinâmica empresarial que a gente tem hoje, né, e de que forma o Sebrae pode estar ajudando você a desempenhar melhor a sua função enquanto empresário. Você sabia que o Sebrae tem consultorias gratuitas para te orientar desde a ideia, o planejamento e as soluções financeiras para o seu negócio? Pois é, assista ao nosso programa até o final e você vai ter muitas dicas e boas surpresas para melhorar a sua visão sobre o seu negócio, consequentemente ter melhor resultado. Mas, Ricardo, qual é o ponto mais importante do Sebrae no apoio ao empresariado? Bom, hoje o Sebrae ele atua de duas formas prioritárias junto aos empresários, levando conhecimento por meio de seus treinamentos, capacitações, oficinas, né, que inclusive nós temos aqui um grande mestre, né, que é o Anchieta, um grande profissional dessa área, né, além desse tipo de capacitação, de oficina, de cursos, que podem ser tanto presenciais quanto online. E a nossa plataforma EAD, o Anchieta, ela também tem uma gama imensa de capacitações e treinamentos em diversas áreas, na área de marketing, na área de planejamento de vendas, na área de finanças, e totalmente gratuito. Basta você acessar eadsebrae.com.br para poder ter acesso a essa capacitação e a esses treinamentos. Essa é uma linha de atuação. E a outra linha de atuação são as consultorias. O que é uma consultoria? É um trabalho individualizado, onde um profissional de uma área de conhecimento, seja ela marketing, inovação ou a parte de finanças, vai até a sua empresa, vê qual é o seu problema e desenvolve uma solução customizada para o seu negócio. Você já sabia de tudo isso? Se não sabia, busque mais informações, porque o Sebrae tem a solução certa para melhorar o seu negócio. Mas olhe bem, hoje, Ricardo, nós estamos falando na época da tecnologia. Tudo que se fala é plataformas. O Sebrae está bastante conectado a isso para oferecer soluções de plataformas digitais para os empresários? Ô, Anchieta, a gente, nesse período que a gente está vivendo ali no início de 2020, a pandemia ela trouxe um enorme desafio, né? Muitos empresários sucumbiram, mas muitos empresários verificaram esse momento como uma oportunidade. E isso não foi diferente com o Sebrae, né? Pelo próprio processo e a forma da gente começar a entender a dinâmica do mundo digital e a importância que é nós estamos trabalhando junto aos pequenos negócios para inserir esse pequeno proprietário de uma pequena empresa também dentro desses canais digitais. Então hoje, não só as capacitações, mas os treinamentos e as consultorias ajudam esses pequenos empresários a estarem trabalhando melhor dentro do mundo digital. Porque antigamente era muito tranquilo, muito, digamos assim, já estava dentro da nossa área de controle, né? Então você abria uma loja num ponto comercial, você tinha fluxo de gente, você tinha o seu balcão, você estava ali olho no olho do seu cliente.
Hoje, às vezes você se comunica no canal digital, você não sabe quem é a pessoa que você está vendendo, você às vezes tem um nome, né? O nome, o CPF, o endereço, vê que ele pagou e você manda entregar a mercadoria na casa dele. Né? Como que a gente consegue fazer esse relacionamento, essa fidelização desse cliente? Isso a gente consegue fazer por meio dessas consultorias que são customizadas para esses empresários. Agora também é importante, Anchieta, que o empresário fala assim, cara, eu não conheço nada do digital. Né? Então, para que aproveite melhor essa consultoria, é recomendável que ele faça algum curso, uma capacitação. Se tiver oportunidade de um treinamento do Anchieta, que é um conhecedor da temática de marketing, aproveite, frequente, para ter o quê? O conhecimento e a informação. Na hora que o consultor for até a sua empresa, você conseguir ter um melhor aproveitamento desse conhecimento e daquilo que ele vai fazer, até porque o consultor não vai ficar o tempo todo na empresa. Na hora que termina o trabalho, é o empresário que vai ter que dar o direcionamento e dar continuidade nesse trabalho. A gente tem hoje, Ricardo, o cliente mais bem informado de toda a era da humanidade. O ser humano está muito bem informado. E aí é interessante porque a gente tem uma difusão entre informação e conhecimento. As pessoas estão muito bem informadas, mas ao mesmo tempo tem pouco conhecimento. Isso suscita que o empresário precisa estar inovando, mudando a cultura, conhecendo o seu cliente. E a gente fala de inovação. O Sebrae tem alguma coisa no contexto de inovação para oferecer aos empresários? Temos sim, Anchieta. Inclusive, convido você, proprietário de um pequeno negócio, a conhecer o nosso laboratório de inovação, que é o Sebrae Lab. Ele fica no Parque Tecnológico de Brasília. É um espaço aberto, gratuito, onde as pessoas que lá frequentam, eles pensam e conversam sobre inovação diariamente, sobre novos modelos de negócio, sobre novas formas de se relacionar com seus clientes, novas tecnologias como inteligência artificial, blockchain, realidade aumentada, realidade virtual, ou seja, Big Data, ou seja, hoje são muitas coisas que vão surgindo, que aqui às vezes dentro da nossa empresa a gente escuta ali, como você fala, né? A gente olha dentro de uma notícia, né, que a inteligência artificial vai dominar o mundo, às vezes parece uma coisa tão distante, e se a gente não se atentar, num piscar de olhos, ela está influenciando no nosso negócio. Então é importante que esses empresários, que vocês tenham acesso, e isso a gente pode propiciar por meio do nosso Sebrae Lab. Além disso, se você tem uma empresa do segmento tradicional, uma padaria, uma loja de material de construção, né, uma banca de jornal, um salão de beleza, existem formas de você procurar até mesmo no nosso atendimento Sebrae, como que eu consigo inovar dentro do meu segmento. Né? Então hoje, por exemplo, dentro do salão de beleza, né, você tem uma série de aplicativos e soluções que você trabalha o visagismo, que é o quê? Você faz todo o trabalho de simetria do rosto para a pessoa verificar se aquele corte de cabelo vai ficar bom, se a cor da tinta que vai passar no cabelo também vai ficar boa, né? Ou seja, faz todo o estudo prévio antes de você cortar o seu cabelo, de você pagar. E antigamente, às vezes, o melhor resultado, potencializa o resultado, ou seja, e representa um diferencial. Aí a gente estava conversando há pouco sobre a questão do diferencial. Você imagina o seguinte, tanto de empresa que às vezes não sabe que existe uma tecnologia que é relativamente acessível. Na hora que eu coloco, eu tenho aquela oportunidade de negócio onde eu me diferencio dentro do mercado. Daqui a pouco o concorrente começa a olhar, começa a copiar. Daqui a pouco todo mundo está com aquela mesma solução e aí o meu produto, o meu serviço virou uma commodity, eu vou ter que começar a brigar por preço. Aí é o momento de eu parar e ver como que eu consigo inovar para eu sempre estar à frente da minha concorrência. E produto e processos acabam se tornando iguais, né? E aí eu tenho um livro que é Como Ser Diferente no Mundo dos Iguais. Exatamente, você falou tudo. Como se. Então, mas eu queria chamar a atenção aqui, primeiro, queria pedir a você, que ainda não é inscrito no nosso canal e está acompanhando o programa, que inscreva-se já no nosso canal. Aqui com certeza tem um conteúdo que vai servir para a sua vida pessoal ou para a sua vida profissional.
E se você já é inscrito, deixe o seu like, ative o sino das notificações, pois a sua opinião é muito importante para manter o nosso canal robusto e para nós sabermos o que você pensa do que a gente publica. Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma cultura do empreendedor brasileiro. O asiático demora 3, 4, 5 anos estudando uma área, um segmento, uma localidade, o nível de consumo, o cliente, volatilidade, potencial de consumo, etc. e etc., para poder colocar um negócio. O brasileiro, e aí eu não vou generalizar, eu vou falar em sua grande maioria, bota o negócio para testar depois. Qual é a cultura correta? É estudar ou botar o negócio? Como é que o Sebrae pode criar soluções para isso? Eu achei até muito interessante você trazer isso, porque na minha carreira eu vi muitos empresários que transformaram o seu sonho em um grande pesadelo, e isso é uma coisa que a gente luta diuturnamente para poder mitigar, né? Por quê? Quando se monta uma empresa, você está lidando com um sonho, você tem um objetivo, né? Ninguém monta uma empresa e fala assim, acordei hoje vou montar uma empresa. Ele monta uma empresa por um motivo, seja porque aposentou, ou saiu no PDI, ou então às vezes não conseguiu recolocação no mercado de trabalho, tem uma pequena economia, quer fazer alguma coisa, quer gerar renda, quer gerar emprego, quer conseguir pagar suas contas, né? Conseguir pagar uma boa escola para o filho, ou seja, todo mundo tem esse sonho. Então, quando a gente fala isso, e você traz essa colocação, e isso daí a gente consegue ver por meio das pesquisas da GEM, que a maioria dos brasileiros empreendem por necessidade e não por oportunidade. Isso significa dizer o seguinte, que em sua grande maioria, como você falou, os empresários empreendem porque as contas começam a chegar e eu não tenho como pagar. E aí bate aquele desespero, eu tenho que montar um negócio. Só que para você montar um negócio, você precisa saber aonde você vai montar, quem são seus clientes, quem são seus fornecedores, qual é a sua concorrência, se naquele local onde você vai montar o seu empreendimento existe concorrência ou não, né? Qual é a sua estrutura de custo, a que preço você vai vender seu produto ou seu serviço. E isso a gente consegue fazer por meio da elaboração do plano de negócio. Mas para que a gente consiga fazer um plano de negócio, é importante que o empresário tenha pelo menos uma noção aonde eu estou entrando. Né? Se eu vou montar uma empresa aqui dentro do Vicente Pires de material de construção, o ideal é que viesse conversar aqui com uma Anchieta que conhece o mercado. Vive o setor, né? Vive o setor, tem informação, né? Se eu tenho uma ideia de montar qualquer que seja o tipo de empreendimento, busque informação de pessoas que estão dentro daquela localidade para você pelo menos saber se nessa localidade as pessoas consomem de manhã, de tarde, de noite. Né? Analisar o potencial. Exatamente. Inclusive esses dias aconteceu um fato bem interessante. Teve uma pessoa que me procurou e falou assim, Ricardo, eu estou com um problema. Eu estou com a minha empresa lá em Águas Claras e eu estou vendo que não gira, não estou vendendo. Eu falei, amigão, qual o horário que você abre a sua loja? Ele falou, rapaz, eu abro de 8 até as 17h30 eu tenho que fechar porque tem um horário de ônibus do funcionário que vai embora. Eu falei, rapaz, na maioria dos casos, Águas Claras, o pessoal sai para trabalhar de manhã e volta à noite. Então na hora que o povo está fora, ele está aberto. Na hora que o povo está lá, ele está fechado. Eu falei, você já tentou mudar um pouco o horário de funcionamento da sua empresa? Ele fez uma simples alteração, ele conseguiu ter um aumento de 20% de consumo nas vendas que ele estava tendo. Ou seja, aquela falta da informação que às vezes se ele tivesse procurado um amigo, um conhecedor, no caso aqui do Vicente Pires, viesse conversar com você. Potencial. Exatamente. Você ia falar, amigo, não abra nesse horário não, abra nesse outro. Ou seja, essa informação é muito importante e relevante nesse planejamento. E no Sebrae a gente tem um instrumento, que é uma consultoria também, chamada plano de negócio. Então o plano de negócio ele faz uma avaliação de mercado, uma avaliação financeira, para você ter
aquela fotografia e saber se aquele negócio pode dar certo ou pode dar prejuízo. E isso tudo antes de você colocar a mão no bolso, né? Que depois que você alugou a loja, fez a reforma, contratou estoque, já complicou. Eu acho que é interessante analisar todo o contexto de mobilidade e logística, para saber se ali o tipo de parceiro de compra que ele tem é tranquilo o deslocamento, para ver se os funcionários também conseguem chegar por meio do transporte coletivo, transporte público. Isso tudo faz a diferença para você ter maior ou menor lucratividade, maior ou menor potencial de vendas. Mas como fazer isso com o brasileiro que tem uma cultura de querer resultados imediatos e com pouco envolvimento em entender, em pesquisar, em analisar, em estudar e ter segurança? O brasileiro arrisca muito. Né? Bom, falar em arriscar, quando você vai empreender, 3 coisas são importantes. Primeiro, o que é que você vai fazer, qual é o conhecimento que você tem sobre o que você quer fazer e que tipo de necessidade a clientela tem sobre o produto que você vai oferecer. Bom, e para isso precisa capital, que pode ser bem investido ou mal investido. Vamos falar de finanças? Bora. Que é a sua grande expertise. Que conselho operacional no aspecto financeiro você daria para quem está assistindo o programa e pretende ser um empreendedor médio ou um microempreendedor individual? Bom, é importante, a primeira dica, e assim é o que mais acontece, é a gente confundir pessoa física com jurídica. Isso é o grande erro. Né? Então, às vezes eu tenho loja, pode ser um comércio pequeno, até empresas um pouco maiores, isso eu já consegui vivenciar e atesto que existe mesmo. Né? Coisas do tipo, né? Hoje eu tenho que pagar a escola dos meus meninos, aí eu vou lá no caixa, pego o dinheiro e mando pagar. Ou eu pego o cheque da empresa, ou então o cartão de crédito da empresa e mando pagar. Na hora que você vai fechar a sua contabilidade, você não tem a real dimensão do que é custo pessoal e custo da empresa. Na maioria dos casos das empresas que eu fiz projeto de viabilidade econômica, que alguns empresários vêm, Ricardo, a empresa não está dando dinheiro, não está dando resultado. Na hora que você vai ver, você descobre que a empresa é saudável, a empresa se mantém, a empresa paga suas contas. O cara é o dono da empresa. Porque às vezes o dono da empresa quer ter um padrão de vida que é aquela receita da empresa que é gerada não consegue sustentar. Então, para você identificar esse problema, a primeira coisa, separe conta da empresa da conta da pessoa física. Então, o que a empresa paga da conta da empresa, o que a pessoa física paga. E óbvio, o empresário ele tem a divisão dos lucros ou então o seu recebimento de prolabore. E é com esse dinheiro que ele vai custear as suas despesas pessoais. Feito isso, é importante que o empresário tenha pelo menos um mínimo de informação e controle. Né? Ter um fluxo de caixa, ter um contas a pagar, um contas a receber, ter um controle de estoque se for empresa de comércio, ou seja, ter o básico de informações para que você consiga aferir depois se essa empresa está dando lucro, se a rentabilidade dela é boa, se ela já se pagou ou não. Se o problema é de demanda ou de gestão, né? Exatamente. Porque às vezes está entrando dinheiro, mas o dinheiro está sumindo, tem algum problema. Não tem gestão. Não tem gestão. Mas você disse que está há 27 anos no Sebrae. Em toda a sua vivência no Sebrae, qual leitura que você tem como a principal problemática para o empresariado da nossa região, aqui do DF? Acredito que a principal, Chia, até com relação à questão do conhecimento, coisa que você falou. Às vezes a gente empreende no impulso, na emoção, né? E a gente sabe que quando a gente age às vezes na emoção, a probabilidade da gente ter um prejuízo na frente é muito grande. Então, quando a gente coloca a mão no bolso, né, a gente junta às vezes a economia toda de uma vida
num negócio, eu tenho que fazer isso muito bem estruturado. Então eu tenho que realmente pesquisar, buscar informação, conhecer, para que de fato eu consiga reduzir o risco. Porque o risco é inerente da atividade empresarial. Mas o que eu posso fazer? Eu posso reduzir esse risco. Então, quanto mais conhecimento, informação sobre o segmento que eu vou montar, sobre a localidade onde eu vou montar, para quem que eu vou vender, quem vai fornecer esse meu produto, quem são os meus concorrentes, eu consigo reduzir esse meu risco, né? E eu ter uma probabilidade de ter maior êxito dentro da minha atividade empresarial. Considerando isso, se a gente faz uma leitura de que o empresário tem deficiência sobre o seu próprio negócio, potencial, estrutura, alcance, logística, tudo isso, o que dizer dos colaboradores desse empresário? Que eu entendo que é uma reação por cadeia, é uma tabela, não vou chamar periódica, porque aí vai para química e física, mas é uma tabela conceitual. Se o empresário não tem tanto conhecimento sobre a abrangência do seu negócio, ele também tem dificuldade para transmitir isso para o seu colaborador. Como é que fica o resultado lá na ponta, na relação daquele colaborador, representante da empresa no contato com o cliente? Acaba sendo prejudicado, né? Porque você imagina, se eu, Ricardo, monto um salão de beleza, eu não sei nada no salão de beleza. Eu não tenho nem parâmetro para poder cobrar do meu colaborador como que ele deve atender, como que ele deve se portar em relação àquele cliente, que são coisas muito técnicas, né? Então, como que eu consigo fazer isso? Então, com conhecimento, eu consigo absorver e repassar, inclusive saber como que eu cobro. Porque se eu não conheço daquele segmento, como é que eu vou fazer a cobrança, né, do meu funcionário, se ele realmente está sendo produtivo dentro da minha empresa? Então é importante que o empresário conheça do segmento, tenha informações de como que é a operação daquele negócio. Tem alguns amigos meus que são empresários, a gente fala, vamos falar, empresários, empreendedores em série. Eles montam um negócio, daqui a pouco vende, compra outro negócio, e de segmentos diversos. Tem um deles que a família dele mexe com salão de beleza há muito tempo. Teve uma época que ele falou, vou mudar de segmento, vou querer mexer com o carro, porque ele tinha uma grande paixão por carro. E o que ele fez? Ele saiu da atividade da empresa familiar e foi trabalhar como colaborador numa empresa de venda de pneu, de vendedor mesmo de pneu. Para quê? Ele tinha necessidade, mas ele foi verificar como que é a operação daquele negócio. Exatamente. E lá ele começou a saber que tipo de equipamento que tinha que ter, como é que cobra de um funcionário, produtividade, como é que eu meço, como é que eu não meço. Ou seja, começou a pegar um monte de informações que deram bagagem para que ele conseguisse montar a loja dele e fosse exitosa, e a empresa esteja aí há 15, 20 anos no mercado, já comercializando esse tipo de produto. E o segmento completamente distinto. Isso diz aqui exatamente um fortalecimento da nossa fala, e a da sua principalmente, quando diz que quanto mais você conhece, melhor resultado você vai ter. Mas eu queria chamar a atenção para uma das coisas. Eu estou em Vicente Pires, a minha empresa aqui vai fazer 16 anos, eu estou há 11 anos como presidente da Associação Comercial, fui professor há 32 anos, durante 32 anos eu fui professor, tanto da educação básica quanto do ensino superior. E o que eu tenho percebido ao longo da minha atividade profissional, lidando com empresários, convivendo, e também como consultor, é que o pior serviço das empresas é o atendimento. Sim. Esse, em todos os contextos que eu tenho observado. Essa semana mesmo eu estava conversando com alguns empresários e a gente estava falando disso porque as capacitações que são feitas, que eles chamam de treinamento, e aí é bom entender treinamento e capacitação, que tem contextos bem próximos, mas distintos. Treinamento, em minha opinião, é pontual, a capacitação é uma coisa mais continuada. E forma de atendimento, feedback, follow-up. Porque o processo de venda se inicia no contato.
se consolida no ato da compra, mas se permeia no pós-venda, considerando satisfação, impressão e se toda aquela expectativa foi atendida. O Sebrae também faz isso. Faz, a gente consegue ajudar sobre uma série de consultorias que fazem exatamente esse trabalho de uma forma pontual, e são essas consultorias gratuitas. Então, se você quiser ter acesso a essas consultorias gratuitas, é só entrar no www.lojasebraedf.com.br. Lá vai ter um banner na página, você clica lá e preenche o formulário. Lá você vai ver 20 temas de consultoria, dentre eles vários temas, como planejamento de vendas, por exemplo. E no caso, inclusive, de você ter uma empresa, que você tem algum problema de vendas, você pode contatar o Sebrae, para a gente fazer, às vezes, um treinamento em company, para melhorar o seu esforço de vendas. Porque, como você falou, o momento do atendimento, daquele primeiro contato, tem que ser um momento mágico para aquele cliente. E o pós-venda, quando a gente às vezes fala de pós-venda, o empresário fala o quê? Às vezes você não tem mais nem o contato do seu cliente, Essa continuidade desse relacionamento, dessa fidelização. Então, na hora que ele pensar no produto que você comercializa, ele não pensa em outro lugar a adquirir senão a sua loja. Por isso que algumas vezes eu pergunto para os empresários, são amigos meus, parceiros, nosso trabalho aqui também é ajudar, porque é um trabalho voluntário, Então, o trabalho de instituição social é voluntário. E eu pergunto, você tem um cadastro da sua clientela? Tenho. Que informação você tem? Nome, endereço? Não, isso não é banco de dados. Isso é um cadastro comum. Banco de dados inclui informações sobre o aniversário da pessoa, o time que ela gosta, cor preferida. Você tem um perfil do seu cliente. O cadastro te possibilita conhecer o seu cliente. E por que isso? O cara entra numa loja de móveis, a casa dele toda é branca, e ele quer comprar um móvel vermelho ou preto. Mas ele quer comprar um móvel porque ele tem a sensibilidade. E às vezes o vendedor, no afã de querer vender, ele vende da cor que o cliente quer. Quando o cliente bota o sofá lá e diz, ai meu Deus, ficou muito feio. Porque não há um preparo do vendedor para dizer assim, você quer comprar esse sofá para quê? Eu quero botar na sala da minha casa. Qual é a cor da sala da sua casa? Tal cor. Olha, para esta cor de sala é muito mais indicado que o senhor compre. Aí o vendedor não está só vendendo um produto, está orientando o cliente para tirar melhor proveito da compra. Isso, sendo um consultor de venda, E na realidade é o que a gente precisa, é de alguém que oriente no fato da compra. E consultoria tem tudo a ver com o Sebrae. Tem tudo a ver. E gratuita. Com certeza. Muito bem, nós conversamos aqui com o Ricardo Robson, gerente de relacionamento do Sebrae. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu acho que foi importante a fala, espero que vocês tenham gostado. E só temos que dizer assim, valeu por terem aceito o convite do Bate-Papo Empresarial VP. Isso, a gente agradece estar aqui com a comunidade do Vicente Pires, e a gente acompanhou aí nesse meu tempo de Sebrae. Hoje eu estava vindo aqui para o estúdio, e eu me lembro da época que estava começando ainda, E a gente viu, eu fiquei impressionado com o tamanho da avenida, a quantidade de atividade, de comércio. Temos quase 3.600 empresas aqui. Empresas já implantadas, então assim, a gente vê a pujança da região, E assim, valorize a associação comercial local, participe, venha, peça ajuda aqui ao Anchieta, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande dentro da área de marketing, Então assim, vá ao Sebrae. Então, você tendo dúvidas, procure ajuda, antes de colocar a mão no bolso, que depois colocou a mão no bolso, gastou o dinheiro para você pegar de volta, é difícil, é complicado. Dá prejuízo. Muito obrigado, pela oportunidade, e a gente se coloca sempre à disposição. Vocês sempre que precisar, só entrar em contato com a gente vai ter o maior prazer em participar aqui com vocês. Bom, estamos encerrando o nosso programa, reiterando que se você é um empresário de grande porte, de médio porte, de pequeno porte ou microempreendedor individual, não hesite. Se tem dúvida,
procure o Sebrae. E se a sua ideia é montar o seu negócio, antes de montar, é importante procurar o Sebrae. Meu nome é professor Anchieta Coimbra e isso era o que tínhamos para hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.